você sofrerá as consequências. A loucura é uma mulher espalhafatosa. É tola e não sabe coisa alguma. Senta-se à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho: quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Vamos orar mais uma vez. Ó gracioso e poderoso Deus Trino, nós louvamos, ó Deus, porque na dinâmica da Tua palavra, nós somos ensinados em todos os gêneros, formas literárias na Sua palavra, nós somos ensinados. E eu aprovo ao Senhor, ó Deus, que esta congregação, esta igreja, viesse a ser instruída por meio da literatura de sabedoria, ó Deus, poética e de sabedoria da Tua palavra. E nós louvamos ao Senhor porque nós temos aprendido o que significa de fato temer ao Senhor e guardar os Teus mandamentos, através do livro de Provérbios. Hoje, ó Deus, nós encerraremos esta série no capítulo 9 de Provérbios. E suplicamos que mais uma vez o Senhor venha a tratar o nosso coração. Que o Senhor venha, ó Deus, a nos levar a buscar a cada dia a vida de sabedoria que já temos no Senhor. Mas acima de tudo glorificar a Cristo pelo que Ele fez. Porque por nós mesmos ouviríamos apenas o convite da tolice. Da mulher adúltera, Senhor, que é aqui ilustrada como toda a sedução que esse mundo traz. Mas que por graça e misericórdia, a sabedoria que é o Senhor Jesus nos resgatou da nossa tolice. E implantou no nosso coração sabedoria, que consiste em temer o Senhor, guardar os Teus mandamentos. Ajuda-nos, ó Deus, auxilia-nos pelos méritos do Teu Santo Espírito, que é o único que pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Assim nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, quem não se sente honrado em receber um convite? Seja para um jantar, seja para um aniversário, seja para uma visita, ou qualquer outra ocasião que por meio do convite venha a se tornar especial. Quando alguém te convida, isso significa que há intenção de partilhar, de compartilhar parte da vida com você e criar assim algo em comum. Há convites que são prazerosos e agradáveis. Amigos queridos, familiares, aquela avó que faz uma boa comida e manda uma mensagem para você: vem comer aqui em casa. Há convites que são maravilhosos de termos e também ouvirmos os chamados para eles. Mas há outros que não são bem vistos aos nossos olhos. Por virem de pessoas desagradáveis às vezes, nos chamando para ambientes desagradáveis, ambientes estes também que podem gerar situações desagradáveis. Que você consegue, até certo ponto, prever claramente que não será algo bom para você. Aí você nega, você não quer, você não compartilha, você não aceita esse convite. E meus irmãos, o capítulo 9 de Provérbios apresenta de fato dois convites diferentes. Dois convites. E veremos nessa noite quem os faz e no que realmente consiste esses dois convites que são colocados aqui. E que diferente dos convites que comumente recebemos, que são passageiros, que são apenas momentâneos, estes convites são definitivos para a vida terrena e também para a vida eterna dos homens. Diante então desse texto de Provérbios e o que ele tem a nos ensinar, nós meditaremos no seguinte tema: dois convites, dois destinos. Temos aqui dois convites: o convite da sabedoria e o convite da loucura, e os respectivos destinos daqueles que aceitam tais convites.
E quando nós olhamos para os versos de 1 a 9, nós vemos aqui claramente o convite que a sabedoria de Deus faz. E queridos, é importante relembrar que Salomão até aqui está utilizando uma linguagem figurada, que era característica da literatura sapiencial da época, para transmitir a verdade de Deus. No mundo antigo, quando nós ensinamos aqui, na introdução do livro de Provérbios, nós vimos que existia esse gênero chamado de literatura sapiencial, onde se buscava com todo o ímpeto, com toda a vontade, a verdadeira sabedoria para que soubesse viver a vida de maneira tranquila, em paz, sem problemas. E Salomão então usa esse gênero da época, algo que era comum do mundo da época, para trazer as verdades da palavra de Deus. Veja que Salomão por vezes usa a palavra ou a expressão filho meu, como pais ou um pai falando a um filho e dando a ele conselhos sobre a verdadeira sabedoria. Não há aqui a comprovação que Salomão estava dizendo todas essas palavras a um filho específico, juntamente com uma mãe específica. Mas é provável que ele esteja usando esse conceito de instrução que fazia parte da literatura sapiencial da época, que era dado no contexto familiar, onde pais e mães chamavam seus filhos, jovens que estavam começando a viver a vida, e diziam a ele qual o verdadeiro caminho a ser seguido. Ou também que era conhecido como as últimas horas da vida de um pai, já no leito de morte, dando instruções aos seus filhos. Salomão então usa essa linguagem para trazer aqui uma antítese moral entre sabedoria e insensatez, e também entre a mulher sábia e a mulher adúltera. Mas ele também usa a personificação figurativa aqui, tanto da sabedoria e da mulher adúltera, para falar sobre atração, sobre convocação, sobre convite, onde essas respectivas mulheres, elas vão sempre atrair. Mas eis a questão: por quem o jovem seria atraído? Por quem você foi ou será atraído? Pela sabedoria ou pela tolice? Depois de personificar a sabedoria, por exemplo, como alguém que contém a verdade em seu ser, como alguém eterna que foi instrumento da criação e pode sustentar todas as coisas pela verdade, como nós vimos aqui no capítulo 8, agora a sabedoria é apresentada como aquela que faz um grande banquete e uma ampla convocação. Outra coisa que precisa, queridos, ficar clara é que essa linguagem figurativa ainda tem outras camadas quanto ao contexto histórico-cultural do mundo da época, que Salomão também utilizou para pregar a verdade de Deus, e vai te ajudar a entender melhor esse texto aqui. Em culturas como a egípcia, ugarítica, mesopotâmica, babilônica, sempre nos altos das montanhas, templos eram feitos para cada divindade do seu povo, dos seus respectivos povos. E apesar, queridos, do verso em si não dizer que a casa, primeiramente aqui o verso de número 1, não dizer que a casa ficava nas alturas, a casa da sabedoria, o verso de número 3 diz que a sabedoria envia suas servas a clamarem sobre as alturas da cidade. Então nós entendemos assim que a casa construída pela sabedoria ficava nas alturas da cidade. Inclusive na época de Salomão também, o templo, feito a única divindade verdadeira, ficava em cima de um monte, que era o Monte Moriá, que foi o templo do Senhor, que foi a casa de Deus construída, que logo depois se tornou o Monte Sião, porque o Monte Sião ficava a cidade de Davi, mas tudo foi acoplado, tudo foi ajuntado e virou o Monte Sião. Então o templo, dizem os antigos, ficavam também no Monte Sião. E lugares altos eram frequentemente conhecidos como onde as divindades habitavam e também simbolizavam autoridade, poder e importância. E Salomão utiliza essa linguagem comum da época para apresentar a sabedoria como proeminente e divina, que carrega a essência de Deus e que faz o convite para o banquete, para um grande banquete. E é dito aqui no verso de número 1 que a sabedoria edificou a casa dela, que esculpiu ou talhou 7 colunas, é um paralelismo. A primeira linha é ratificada pela segunda linha.
E diferente, queridos, dos deuses pagãos da época, que os súditos construíam os templos, a sabedoria edifica a sua própria casa. Ela constrói a sua própria casa. Ela constrói e edifica essas colunas, são 7. Lembre-se que na Bíblia 7 é um número de perfeição. Então quer dizer que é uma casa perfeitamente preparada. Para quê? Para um banquete, onde ela mesmo sacrificou. Ou como está na língua hebraica, abateu o seu abate. Preparou o vinho, preparou a mesa e enviou as suas servas a clamarem pelas alturas da cidade, para que os nécios e os deficientes de coração, e é uma linguagem para descrever aqueles que ainda eram tolos, aqueles que ainda precisavam entender sobre a vida, para que esses viessem à sua casa, comer o seu pão e beber o seu vinho. Há algo especial preparado na casa da sabedoria. É um lugar de abundância, onde parece ser ótimo viver nele para sempre, sustentado e saciado. E qual é, queridos, o intuito deste convite? Está aí no verso de número 6. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Era uma espécie de chamado para um relacionamento com um propósito de instruir esses jovens, aqueles que são nécios, a viverem com sabedoria. Largar, abandonar a ingenuidade que poderia levá-los ao pior caminho possível, para que eles andassem no verdadeiro entendimento. E nós vimos na exposição até aqui que esse entendimento consiste em temer ao Senhor e guardar a sua lei. Ah, meus irmãos, quando o Senhor, Ele nos chama, Ele nos convoca, Ele nos traz a fazer parte da sua mesa, é de fato para haver mudança. O convite aqui não se baseia no que a pessoa tem a oferecer, mas em reconhecer o que lhe falta. A sabedoria não diz, venha para cá porque você tem, porque você pode, porque você é especial. Não, venha para cá para que eu lhe dê mudança. Porque somente a sabedoria que vem de Deus pode dar a mudança a todo o coração e aquele que de fato entende que tem fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, verso 6 diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ir até a mesa da sabedoria é a declaração que precisamos de algo que nós não podemos alcançar. Só na mesa da sabedoria do Senhor há vida verdadeira, há o suprimento verdadeiro. É um modo, querido, operante de Deus fazer a convocação a um povo que Ele quer tornar sábio. Isso está claro nas Escrituras. E aqui nós começamos a matar aquela tendência de muitos que dizem que eles vão até Deus pelos seus próprios méritos. Porque nós começamos a nos lembrar da história do povo de Deus. Não foi Noé que foi até o Senhor. O Senhor foi até Noé. Não foi Enoque que foi até o Senhor. O Senhor foi até Enoque. Não foi Moisés que foi até o Senhor. Foi o Senhor que foi até Moisés, a Davi, aos profetas, aos apóstolos. O Senhor saiu reunindo o seu povo, chamando a sua mesa de sabedoria para transformá-los. E foi assim também que o Senhor fez comigo e com você, que foi chamado pela graça e pela misericórdia. E aqui nós já passamos um pouco do convite para a convocação. Nós fomos convocados neste banquete, queridos, para este banquete que trouxe mudança à nossa vida. Porque nós vivíamos como tolos, nécios, desgarrados, em uma perspectiva de um caminho totalmente diferente do caminho da verdade, do caminho de Deus. Mas o Senhor trouxe-nos até Ele para mudar o nosso ser, para nos alimentar perfeitamente e eternamente. E é nele que repousa a nossa confiança. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Somente em Ti. Meus irmãos, só tem estabilidade verdadeira aquele que está à mesa do Senhor.
Só há sabedoria verdadeira para aqueles que estão na mesa do Senhor. Nós olhamos para este mundo que tem estabilidade em muitas áreas, financeira, intelectual, mas não espiritual. Estabilidade espiritual só tem aquele que pode estar à mesa do Senhor e sempre será suprido. No Salmo 37, verso 25, o salmista disse: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí você começa a pensar, mas eu já vi um justo passando necessidade. Eu sei que existe. Mas o salmista está dizendo, eu não vi. Mas você sabe que nesta vida, muitos de nós, ainda que servos do Senhor, passamos por certas dificuldades. Porém, o que devemos entender é a abrangência, queridos, do significado disso aqui. Porque ainda que o pão físico nos falte, o pão que nunca vai faltar na nossa vida é o pão da justiça. É o pão da sabedoria. O pão que nunca pode deixar de nos saciar e que irá nos saciar de hoje à eternidade, de hoje para sempre. Queridos, e devemos entender então ao banquete que fomos chamados e como nós devemos agir assim. Porque quando nós que declaramos ter a sabedoria de Deus, nutrimos relacionamentos com pessoas, é para haver edificação da nossa parte para com eles. Nós fomos convocados a um banquete, nós fomos mudados, e nós devemos convocar outras pessoas ao banquete da vida eterna. Cristãos não são chamados para ter relacionamentos neutros. Às vezes você pensa assim, não, tem uma pessoa que eu gosto de ir à lanchonete, bater papo, jogar a conversa fora. Eu gosto de ir ao churrasco, eu trabalho com essa pessoa, é uma pessoa agradável. Mas em momento algum você entende a necessidade de falar sobre o banquete que somente o Senhor pode dar. Enquanto isso, os filhos das trevas, as pessoas do mundo, sempre nutrem em seus relacionamentos a intenção de desvirtuar você. Aqueles que estão perto de você. Recentemente eu vi um pastor contando um caso, alguém conhecido meu, de uma mulher que tinha amizade com uma pessoa no trabalho. Ela crente, marido crente, só que ela nunca falou do Senhor, ela nunca nutriu o bom relacionamento, o chamado ao banquete da vida eterna. E de repente essa mulher, que não era cristã, que trabalhava com ela, que convivia com ela, fez um convite para que tanto ela quanto o marido pudessem se relacionar com essa mulher, com ela mesma. Que os dois, o casal, pudessem se relacionar amorosamente com ela. Isso a surpreendeu. Ela ficou abismada. Mas essa é mais uma prova, e eu não quero dizer que todos os relacionamentos serão extremos desse jeito, que os relacionamentos que vêm de lá não são passivos. Há intencionalidade. E nós devemos, queridos, ter relacionamentos intencionais. E qualquer oportunidade, qualquer pessoa, nós devemos apresentar o evangelho da salvação. O verdadeiro sentido da vida. Que o temor do Senhor é sabedoria, é o princípio da sabedoria. Que a lei de Deus é o único caminho a ser vivido e que somente o Senhor Jesus pode libertar e trazer salvação. Veja que aqui é dito que as servas da sabedoria saíram a convocar pelos altos da cidade. Você, como um servo de Cristo, deve sair a convocar os nécios de coração e dizer a elas que somente Jesus tem o banquete da vida eterna. O texto prossegue. E quando você olha dos versos 7 a 9, parece haver aí uma disruptura com o que está sendo dito antes. Afinal, é dito aqui que há o banquete da sabedoria. E de repente é dito que quem repreende o zombador traz afronta sobre si. E não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, apenas ele te amará. Dê instrução ao sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, ele crescerá na prudência. Quando nós olhamos, queridos, o que de fato isso importa, nós vemos que o verso 6 conclui o convite: abandone a tolice e viva. Agora o verso 7 adverte que nem todos responderão bem, e que repreender zombadores pode ser contraproducente. Pode ser difícil, pode não ser algo fácil. Você pode atrair algo contra você, porque nem todos estão aptos para ouvir
o Evangelho. Os homens por si mesmos estão cegos pelo seu próprio coração. Eles têm os seus ídolos. Eles são os seus próprios ídolos. E o Evangelho é algo que não lhes traz interesse. E o coração cega para a verdade do Evangelho. E quando ouvem o Evangelho, responde de maneira irada, mal comportada e coisas piores. Além disso, há uma outra coisa, há uma outra influência por detrás de tais reações, que é possível ver em 2 Coríntios 4, de 3 a 4. Paulo diz: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por causa da ação maligna, do coração perverso, muitos estão cegos e não aceitam a palavra de Deus. Quando tolos são repreendidos pela sabedoria, eles agem com ímpeto feroz. Nós vivemos em um mundo polarizado por ideologias, polarizado por vertentes filosóficas. E quando o Evangelho é apresentado, as pessoas também se iram, se contrapõem. Você olha na internet quantas discussões, quantas brigas. Quando vão falar de Jesus sobre vida eterna, as pessoas riem, trazem chacota. Quando os princípios das Sagradas Escrituras são colocados como base para uma sociedade equilibrada, para que famílias sejam felizes, tolos ideológicos se levantam e dizem: isso é ultrapassado, isso é coisa da cabeça de vocês. Esse Jesus aí, qual é a prova que ele existe? Eu não acredito. A minha verdade, o hoje, é o que importa. Assim agem os tolos. Provérbios 15, 12 diz: o zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. A deficiência dos tolos não é intelectual, mas sim moral. É o coração, é o pecado, é tudo aquilo que está em volta de um homem sem Cristo. Stephen Hawking, um dos maiores cientistas da nossa época, cientista inglês brilhante que faleceu em 2018, descobriu que os buracos negros no espaço podiam emitir até radiação, juntando assim a teoria de Einstein e criando uma abrangência no conhecimento sobre o assunto. Ele era ateu. Ele era inteligentíssimo e muito, mas muito ateu. Dizia que o cristianismo era apenas um conto de fadas para pessoas que têm medo do escuro. Quando o Hawkins morreu, eu fiz questão. Tem o Twitter, né? De Facebookar. Estou fazendo um neologismo agora. Hawkins se encontrou com Deus que ele não acreditava. Porque querendo ele ou não, ele se encontrou com o Criador de todas as coisas. Com aquele que trouxe toda a beleza do universo que Hawkins compreendeu em sua inteligência, mas não conseguiu alcançar. Infelizmente, há tolos também que passeiam dentro da igreja, dentro das igrejas. São tolos com seus corações. Ouvem o Evangelho, mas não retém, não guarda, não pratica. Ouvem o Evangelho, mas não amam o Senhor. E não têm frutos dignos de arrependimento. E quando são repreendidos em sua tolice, se iram, se enraivam, quando queriam apenas viver em paz em seus pecados, em suas afeições, longe da palavra de Cristo, manchando o corpo de Cristo. Infelizmente, quem repreende o tolo traz sobre si grande afronta. Queridos, mas olhando para o texto até aqui, é inegável que nós podemos associar ele, a sabedoria, a Cristo Jesus. Nós lemos em Isaías capítulo 11, verso de número 2, que sobre a raiz de Jessé, o Messias, repousa o espírito de sabedoria, de temor do Senhor. Paulo, por vezes, em Colossenses, identifica a sabedoria de Deus com Cristo Jesus. Paulo não diz assim: ele tem a sabedoria. Não, ele é a sabedoria de Deus.
O autor aos Hebreus também diz: Ele é a sabedoria de Deus. E apesar da Bíblia não fazer ligação direta desse texto com fatos e textos que irei citar agora, as ligações com Cristo e sua obra são inegáveis. Porque Cristo Jesus é aquele que construiu o verdadeiro templo espiritual, a casa do Senhor. Quando Jesus chega no templo expulsando aqueles que estavam utilizando a casa de Deus como moeda de troca, como negócio, ele diz: eu vou destruir esse templo aqui e vou reconstruir em 3 dias. Os tolos diziam assim: ele está falando que vai reconstruir o que demorou anos para ser construído, mas Jesus estava falando do seu corpo, do seu ser. Porque nele nós fomos constituídos como igreja, casa espiritual, de pedras vivas, como disse o apóstolo Pedro. O Senhor Jesus constituiu, e Ele, o Deus que habita nas alturas, também habita no meio do seu povo. Ah, meus irmãos, Ele não apenas convocou os seus escolhidos para um banquete de vida, mas Ele também se fez o próprio banquete de vida. Quando nós olhamos os textos que remetem à ceia do Senhor, tanto nos evangelhos, como também em 1 Coríntios, que nós estamos sempre lendo e citando aqui esse texto, nós vemos que Jesus Cristo é o próprio Cordeiro Santo que foi imolado para o abate. A sabedoria sacrificou o seu abate, Jesus se tornou o seu abate para poder alimentar os seus. Por isso também, queridos, ele se tornou o pão da vida, o pão que alimenta. Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim jamais terá fome. Jesus é aquele, queridos, que trouxe o vinho que nos alegra eternamente. Ele disse, quando estava instituindo a Santa Ceia: este é o meu sangue, o meu cálice, o cálice da nova aliança. O sangue que é dado em favor de vós. Ele é a sabedoria, Ele é o banquete. E essa é uma convocação atemporal para pessoas de todas as tribos, povos e raças, não só judeus, mas também gentios, mendigos espirituais, deficientes espirituais. Nós somos citados na parábola em que Jesus fala das bodas, do banquete das bodas. Desculpa. Fiquei empolgado, engasguei. Jesus é aquele que chamou os deficientes espirituais, coxos, mancos, pobres, mortos praticamente nos seus delitos e pecados, lançados às escórias, às ruas deste mundo, vivendo como mendigos espirituais e se alimentando do pão da perversidade. Mas Jesus nos chamou para o seu banquete. E o que é belo, o que é ainda mais maravilhoso, é que nós celebraremos há pouco tudo que está sendo dito aqui na Santa Ceia do Senhor. E o que nos alegra ainda mais é que esse banquete também se consumará perfeitamente nas bodas do Cordeiro. Porque um dia estaremos sentados diante da verdadeira sabedoria personificada, Cristo. E nós cearemos com Ele. Nós estaremos com Ele. Nós viveremos com Ele eternamente. Alimentados eternamente na presença do Senhor que nos convocou, que nos chamou, que nos redimiu. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, hoje, sempre e eternamente. Ao contrário do convite da sabedoria, do banquete da sabedoria, agora vem um outro lado, o convite da loucura. O verso de número 10 começa também de uma forma que parece estar um pouco desconecta do restante. Diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão seus dias e se aumentarão os anos de vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. O que nós temos aqui? Temos uma reafirmação do fundamento da sabedoria.
Nós temos aqui, queridos, a apresentação da consequência da adesão à sabedoria. É isso que nós temos dos versos 10 a 12. E quando fala aqui do temor do Senhor ser o princípio da sabedoria, os irmãos vêm acompanhando as exposições até aqui. Temor significa reverência, respeito, conhecimento, reconhecimento e se submeter a Ele. É aquilo que é dito como propósito do livro de Provérbios no capítulo 1, no verso de número 7. Nós falamos que essa é a primeira sessão encerrada, os capítulos de 1 a 9. E do mesmo jeito que começa, vai se findando, aplicando a verdade que vai estar espalhada por todo o livro de Provérbios em seus ensinamentos. Temer ao Senhor é o princípio de toda sabedoria verdadeira. Guardar a lei do Senhor, amar a lei do Senhor. Mas é aí então que vem a mulher insensata. A partir do verso 13. O foco muda da aplicação pessoal para a figura que simboliza o caminho oposto. Se você é sábio. Se é zombador, você vai sofrer as consequências. O verso 12 estabelece o princípio. Cada um é responsável pela sua resposta. Mas o verso 13 introduz a principal ameaça, a escolha da sabedoria. A atração da mulher loucura. A mulher loucura e a mulher adúltera no livro de Provérbios é uma metáfora para as tentações do mundo e o destino que isso traz. E é dito que essa mulher ela é barulhenta, ela é espalhafatosa, ela se apresenta para ser ouvida, mas é tola. Talvez você conheça alguém assim, alguém que gosta de se aparecer, alguém barraqueiro. Eu posso falar com extremo conhecimento de causa, porque na minha família, parte de mãe, a maioria é barraqueiro, né? Então isso para mim não é uma coisa difícil de falar. A gente conviveu com isso. E tem gente que é barraqueira mesmo, ela quer mostrar a sua voz, ela quer falar alto, ela quer se aparecer. E a mulher loucura é colocada como alguém assim. E ela também tem uma casa no alto da cidade. Veja que a sabedoria tem uma casa, mas a tolice também. E ela senta, ou ela habita a porta da sua casa, numa cadeira ou no seu trono. Para quê? Para seduzir os nécios e os tolos que passam pelo caminho. Vem para cá. Vem para minha casa. Vem para o meu lado. Só que só tem um problema aqui. Ela não tem nada para oferecer. Nada. A sabedoria misturou e preparou o vinho, e a mulher adúltera, tola, louca, diz, ela só promete águas roubadas. Tem água roubada aqui, é gostoso, é bom. Enquanto a sabedoria preparou o pão, a tolice promete o pão que é comido às escondidas. Aqui é um convite, queridos, a quebrar a lei de Deus e dos homens para se satisfazer, a ponto da moralidade se tornar meramente relativa. Vem para cá. Aqui dentro nós vamos fazer o que é errado. Nós vamos negligenciar a lei de Deus. Nós vamos roubar. Nós vamos tomar das pessoas. Nós iremos negligenciar a Deus e também a moralidade dos homens. Não estou nem aí. Vem viver essa loucura comigo. É viver a vida doidada. Vamos nos entregar a todos os prazeres e concupiscências. Poucos percebem que a sedução do pecado é algo tão terrível que fez até Eva ser imprecisa com a verdade do Criador, modificando as palavras de Deus para o seu próprio interesse. Ela minimizou muitos outros privilégios que o Senhor tinha dado. Eles habitavam no jardim, eles tinham o conhecimento, o relacionamento com Deus. O Senhor falou, pode comer livremente, só não coma aquele ali. Ela maximizou a proibição, dizendo que não poderiam nem tocar no fruto, quando o Senhor disse que eles não poderiam comer. Ela exagerou. Ela modificou as palavras de Deus. Ela mitigou no seu coração aquilo que poderia convencê-la a consumar o pecado com seu marido Adão. E Adão assim o fez. Às vezes o convite da tolice e do pecado leva o teu e o meu coração a tentar mitigar dentro de nós, a tentar minimizar, maximizar
corromper a verdade de Deus na mentira, na loucura, para poder adentrar a casa da mulher adúltera. Porque todos nós cometemos pecado. Todas as vezes que eu e você pecamos contra o Senhor, nós estamos com um pé, pelo menos no passeio da casa da mulher adúltera. Mas vai lá e coloca outro pé. Chega na porta, cai no papo, entra. Aí os destinos, as consequências são trágicas. Pessoas presas em vícios comem o pão da tolice. Pessoas que adoram os ídolos do coração, dinheiro, poder, sexo, dentre outras coisas, estão flertando com a casa da mulher adúltera. Queridos, mas esse é o convite da morte. Como no Senhor dos Anéis, quando Gollum, um hobbit, cascalvas, corrompido pelo mal, com intenção maligna, oferece uma outra opção de caminho para Frodo e Sam chegarem a Mordor, o lugar do reino de Sauron, onde o anel deveria ser destruído, no vulcão de lavas. E o que parecia ser o melhor caminho se tornou uma agonia. Frodo se deparou com a terrível aranha maligna, Laracna, ou Shelob, dependendo aí do livro que você lê, da tradução, do filme. E quase que ele foi morto e devorado de uma vez por todas. Há caminhos que parecem bons, há atalhos que parecem bons, mas o seu final é trágico. E é disso que fala o verso de número 18. O fim de quem adentra o caminho da tolice é a morte. É a morte. Eles não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. É literalmente entrar na boca do inferno. Essa mesma linguagem vem sendo desenvolvida em Provérbios 5:5 e 7:27. Onde a mulher adúltera é colocada como alguém que faz esse convite, mas o fim é o lugar dos mortos, e aqui ratifica-se esta verdade. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Cuidado com as seduções deste mundo. Mas entenda também que outros estão caminhando para lá. E é o nosso papel alertá-los sobre o caminho que eles estão tomando. Paul Tripp disse que o corpo só irá onde o coração já foi. Quem aceita a sedução do mundo tem o seu coração nele. E quem vive em pecado é inimigo de Deus, inimigo da sabedoria. Loucos, que não sabem em qual noite o Senhor pedirão a alma deles. Mas se pedir a alma, o que tem preparado? A verdade, queridos, é que, apesar de olharmos para o mundo e conseguirmos fazer essa distinção, pela graça estamos indo para a casa da sabedoria, vivendo para a glória de Deus, mas os tolos estão indo para a casa da mulher tola. Nós vemos que todos nós aqui, por causa da nossa inclinação pecaminosa, sempre tendemos e tenderíamos a escolher a casa da mulher tola. Se fosse pelo meu coração e o teu coração, nós assim o escolheríamos. Mas foi a sabedoria de Deus que teve misericórdia e graça e nos arrancou de lá. A gente já estava morto, mas Ele nos tirou e nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos arrancou da garra da morte, da mulher tola, da condenação do mundo, do caminho do inferno, por graça e misericórdia. E é aí que nós associamos ainda mais essa sabedoria com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a sabedoria de Deus que nos resgatou de lá, que nos resgatou da condenação eterna, que não permite que os nossos pés vacilem e vá na direção da casa da tolice, que ame o mundo, que ame a carne, que ceda às seduções do diabo. É Cristo Jesus, por meio da sua obra, por meio do seu chamado, por meio do seu sangue. E não apenas isso, como nós falamos hoje pela manhã, nossa união com Cristo, e somente por causa disso, nos dá o privilégio de sermos sábios também. De vivermos pela sabedoria,
de amarmos a lei do Senhor que antes nos condenava, mas hoje é lâmpada para os nossos pés, que nos faz amá-lo de todo o nosso coração, que nos faz levar a este mundo a verdade que pode libertar, que pode trazer luz, que salga, que transforma. É Jesus, queridos, a verdadeira sabedoria que nos dá. O temor do Senhor habita no nosso coração, por causa de Jesus, nosso Salvador. Ele, a verdadeira sabedoria, nos deu a sabedoria. Somos sábios, não pela nossa capacidade, pelo que podemos fazer, mas porque Cristo assim o fez para nós. E tudo isso foi conquistado pelos méritos da cruz de Cristo. Nós vamos participar deste momento especial agora, que é a ceia do Senhor. Mas sabemos que este é o melhor lugar para estar por causa de Cristo. Sabemos que este momento é mais do que um mero ato simbólico por causa de Cristo. E assim, queridos, nós seremos sábios e cresceremos em sabedoria por causa do nosso Senhor. E um dia nós o veremos face a face na eternidade. Vamos participar da ceia do Senhor.